votando na proteção de Deus, declara aberta essa sessão ordinária do Egrégio Conselho da Magistratura nesse dia 25 de junho de 2012. Consulta os elementos para se podendo dar por aprovadas as atas das sessões anteriores. Então, com importância fácil, aprovado. Da pauta processo 57070, taxa de 2012, designação de magistrado, batalha iniciativa. Aqui é o seguinte: quando a finalização dos concursos públicos para o da magistratura e posse de substitutos no dia 15 de junho, e a promoção do meio de terceira para o especial competiu ao Conselho Administrador, nós temos o artigo 28 e 30 do Regimento Interno, designar o juiz para responder pelas vagas diplomáticas de segunda instância, inclusive para manter acessível a ordem de efetiva a tutela dos interesses protegidos pelo direito, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Foram designados a referendo do Conselho da Magistratura, de forma precária, os juízes abaixo relacionados para atuar nas vagas de terceira instância, segundo o curso da portaria 450 de 2012 por administração. Vale metade para o juizado corporativo do Tribunal de Barra do Garça, Francisco Campos de Almeida para o Tribunal de Barra do Garça, Rosângela Zacartim dos Santos, segunda vara do Tribunal de Barra do Garça, Miranda Moreira Borges, primeira vara do Barra do Garça, Michel Lopes Borges da Silva, segunda vara do Barra do Garça, Ernest Luiz Pereira Casão, quarta vara do Barra do Garça, Ricardo Alessandro Vincelli Sobrinho, primeira vara do Cáceres, Silvana Ferreira de Arruda, segunda vara do Cáceres, Leonardo Campos Costa da Silva Pitaluga, quinta vara do Cáceres, Renata do Carmo Evaristo, vara criminal de Primavera, João Tiago de França Guerra, quarta vara de Primavera, Júlio César Bonino Duarte, segunda vara de Sorriso, Janilson da Silva Gomes, terceira vara de Tangará, Ana Graziela Vaz de Pontes Altos Correio, quinta vara de Tangará, Elziela Primeiro Salles Sansão, vara criminal de Tangará. E são esses que eu estou votando pelo submetendo a referência de voz dessa embargador mais. Eu já manifestei em plenário acerca da questão da designação. Eu tenho que essa situação ela acaba por ferir de morte o princípio da impessoalidade, que é um princípio nuclear da administração pública, e também o regulamento da lei orgânica da magistratura. Porque, por mais que pareça ser necessário essas providências administrativas, em razão da lotação dos novos ministros do Instituto, mas, ouvindo o voto de Vossa Excelência, eu não consegui visualizar a justificativa quanto ao critério que foi empregado para fazer essa designação. O senhor justifica a necessidade dela, mas não há no corpo do voto, pelo menos que foi lido, qual é o critério que foi empregado para essas designações. Porque a minha preocupação, senhor presidente, é o princípio da impessoalidade e também da decisão reiterada do Conselho Nacional de Justiça anulando essas designações. Eu apenas estou aqui, a minha fala é no sentido de evitar que tenhamos alguns dissabores ali na frente. Porque no primeiro momento todos concordam, mas logo na frente, com o sentido contrariado, nós poderemos ser surpreendidos com alguma medida. Então, a minha posição é nesse sentido.
Eu esclareço que, obviamente, que o Estado de Mato Grosso viveu uma situação sem gênero, porque nós ficamos 7 anos sem nenhum tipo de promoção e concluímos um concurso agora com a nomeação de 43 novos magistrados. E esses magistrados precisariam necessariamente serem alocados nas comarcas de primeira entrância, que são aquelas comarcas que necessariamente eles teriam que começar, porque senão nós nunca teríamos efetivamente juízes nas comarcas de primeira e passando aquela despautéria de termos comarcas que nunca tiveram juízes nenhum residido na comarca. No caso aqui, em razão dessa necessidade, nós adotamos um critério de antiguidade. A consulta formulada verbalmente por ordem de antiguidade e oferecendo essas comarcas para designação. Certo também de que imediatamente nós faremos as promoções, o que vai tratar de regularizar definitivamente essa situação. Eu apenas queria fazer gravar que isto não quer dizer que aqueles que foram designados serão obrigatoriamente promovidos naquela comarca. Tem que observar evidentemente o critério objetivo da LOMAN. No momento da Constituição. Mas no momento da promoção, obviamente, serão adotados os critérios. Então, não, só gostaria que você pudesse gravar essa na decisão, só isso. Só para a questão de. Eu compreendi perfeitamente, é preciso, a questão que foi historiada por Vossa Excelência acerca da necessidade de adotar esse ato. Porém, em relação aos designados, fique bem claro que aí da designação deles, eles aceitarem, não quer dizer que serão obrigatoriamente promovidos ali naquela comarca. Não, é o critério de observar a atividade, o investimento, a critérios objetivos. Claro, isso é óbvio. Com essas observações, eu acompanho vocês. Senhora Brasil, por exemplo, eu acompanho aí o então, é referendada a portaria não é sentido a portaria 448/2012 aqui também. Designado referendo, forma precária, ressalto, o juiz da Vara Nacional para atuar na vaga de terceira entrância, segundo o Conselho de Portaria de 448. Zé Mauro Nascimento Jorge, para a segunda vaga de Alto Araguaia. Leila Amara Aparecida, para a segunda vaga de Pará do Burgos. Elícia Dita Lourenço, para a terceira vaga de Pará do Burgos. Alexandre Pampar, segunda vaga de Campo Novo Parecido. Guilherme Almeida Natal Pampar, primeira vaga de Campo Novo Parecido. Paula Saide Casagrande, terceira vaga de Colírio. Eduardo Mariano, terceira vaga de Jaciara. Aldetéia Assunção de São, terceira vaga de Juara. Emanuel Estirádia Navarro Mano, segunda vaga de Juara. Roger Donegá, terceira vaga de Juína. Cássio Furinho, quarta vaga de Lucas. Fernando Fonseca Melo, segunda vaga de Mirassol. Jacob Sauer, segunda vaga de Nova Mutum. Marco Antônio dos Santos, segunda vaga de Nova Savantina. Cristiano Fabinho da Silva, primeira vaga de Ponte da Serra. Gustavo Siminado Faria, primeira vaga de Pocharel. Walter da Costa, primeira vaga de São José de Itá. Melissa de Lima Araújo, segunda vaga de Paranatinga. São as designações que submetem também ao excelente voto do Brasil Mais. No caso, dentro do anterior, adota o mesmo voto preferido naquela relação pela portaria. O vereador Renan, eu acompanho. Então, representado a portaria 4. E Vossa Excelência oficialmente, mas não é mais. Obrigado, senhor. Ótimo. Bom dia. A gente fala com calma.
pedido de sustentação oral, e de preferência eu anuncio o julgamento do 1 da pauta, recurso condicionado do Corregedor 9/2011, automático Câmara da Serra, recorrente sobre o total do Roberto Guimarães, e recorrida pelo vice-procurador, Corregedor-Geral de Justiça. Seu relatório. Greve Conselho. Recurso administrativo intentado pelo juiz de direito Cláudio Roberto Guimarães, quando desconstituir decisão do Corregedor-Geral de Justiça que determinou a instalação de sindicância para apurar a suposta prática de falta funcional do hora recorrente na condução dos processos que tramita na 4ª Vara Civil Performada de Tangará da Serra, causando sérios prejuízos à sociedade por ser competente para processar e julgar feitos que versam sobre patrimônio público e propriedade administrativa, cidadania, consumidor e outros direitos de discurso coletivo. Declarou o regime de excepcional devido à vara e exigiu o retorno mais tarde de sua votação habitual titular. O recorrente público no procedimento do recurso no efeito suspensivo foi inscrito o termo da sindicância. No mérito, a busca a discussão é judicial e não administrativa, o que não pode ser punido pelas decisões que procederam, porque, nesse caso em particular, o Ministério Público não combateu as decisões com recursos cabíveis. Além disso, alega que na correção realizada em maio de 2011, nada de anômalo foi encontrado na vara. O Procurador-Geral de Justiça opiniou pelo descobrimento do recurso. O Conselho da Magistratura deu por incompetente para analisar o recurso contra a decisão do Corregedor-Geral e enviou o ao Tribunal Pleno, cujo relator de instituição legal investigou o efeito civil pretendido. Contudo, em sessão de julgamento realizado no dia 19 de janeiro de 2012, o Tribunal Pleno, acolhendo questão de ordem pelo próprio Corregedor-Geral de Justiça, definiu a competência do Conselho da Magistratura para a análise de recursos contra a decisão do Corregedor, que instaurar a sindicância contra a magistrado devolvendo a matéria à apreciação desse Conselho. É o sustinto relatório. Esclareço que, na condição do relator, quando o processo voltou a esse Conselho, eu consegui efeito suspensivo. Tem a palavra o vice-patrão do recorrente. Senhor desembargador, todo o Oliveira Santos, presidente da Greve Conselho da Magistratura, desembargadores, General Pereira da Silva, presidente da Dirigência, primeiro e segundo membro desse colegiado, e vice-procurador do Estado, doutor Hércules Rodrigues Paulo. Senhores, peço a voz ao magistrado Cláudio Guimarães, opinando pelo provimento do recurso contra a decisão que instaura a sindicância verificada em razão de representação promovida por membros do Ministério Público naquela comarca de Tangará da Serra, atribuindo ao magistrado a demora na prestação jurisdicional, junto com a suscitação de conflitos de competência. De fato, num determinado momento, está por equívoco de interpretação do provimento da Igreja de Corregedoria, que firmava a competência da 4ª Vara do Tangará da Serra para conhecer o processo dentro da Fazenda Pública por sua parte, por feitos ditos de improbidade, ação civil pública por improbidade administrativa, terminaram por ser distribuídos na forma dos feitos gerais, até que conflito de competência julgado sob a relatoria da desembargadora Carlos Claudinho da Silva terminou por firmar a competência da 4ª Vara também para esses feitos. Deste modo, e como esse julgamento não vinha sendo invocado em nenhuma das ações em que os magistrados jurisdicionavam, o magistrado sindicado acabou por suscitar conflitos de competência nos feitos que estavam sob sua jurisdição. Isso desagradou enormemente o membro do Ministério Público que atuava na vara e que levou a matéria à imprensa, à rede mundial de computadores, motivando uma inspeção
comissão e uma correção na quarta vara. Essa correção, dos trabalhos dessa correção, Sua Excelência, o desembargador do Corregedor-Geral de Justiça, emitiu a seguinte nota ao magistrado e à imprensa em geral, conforme solicitado pelo presidente. O magistrado e a imprensa, sobretudo a mídia eletrônica. A Corregedoria Geral de Justiça informa: o juiz da quarta vara civil do Federal da Terra está impulsionando os processos adequadamente, conforme dictou a auditoria desta Corregedoria. O deferimento ou não de medidas liminares solicitadas pelo Ministério Público é matéria judicial e não cabe à Corregedoria intervir ou influenciar no entendimento do juiz. O fato de o juiz pedir informações ou notificar parte contrária antes de analisar o pedido liminar também é medida que advém do entendimento do juiz. Portanto, não é um procedimento ilegal e não é passível de intervenção da Corregedoria. Contra a decisão judicial, a lei prevê deposição de recursos. Caso o Ministério Público não esteja de acordo com a decisão do juiz, os processos a que o Ministério Público se refere são complexos, volumosos e, por isso, não tem o mesmo andamento que outros que tramitam na justiça, apesar de ter prioridade. A Corregedoria informa ainda que está acompanhando de perto os processos e, se detectar alguma irregularidade, estará providenciada. A Corregedoria informou que tomou providências para a gratuidade da Justiça do Estado de Mato Grosso. Este ano já fez reunião com o juiz do Federal da Terra e realizou inspeção na referida comarca. Orientando os magistrados a impulsionar todos os processos. A Corregedoria informa ainda que todas as ações do interesse da Fazenda Pública, federal, estadual e municipal da comarca Federal da Terra serão divididas pelo juiz da quarta vara civil da comarca. A determinação de caráter liminar consta de pedido de providência e pedido em abril da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado. Pois bem, senhor, essa é a fala do Corregedor-Geral de Justiça quanto à atuação do magistrado da quarta vara civil. Portanto, a tese de ausência de justa causa para a instalação de substância se firma nessas palavras. De outro lado, uma das queixas do Ministério Público é contra o indeferimento do pedido de afastamento liminar. E verdadeiramente a lei de regência de improbidade administrativa não prevê o sumário afastamento da autoridade pública em razão da ação civil pública, senão após a defesa preliminar. Do outro lado, a defesa pede para lembrar que de 27 de janeiro a 31 de março, o Dr. Cláudio Zene Guimarães, juiz de direito da quarta vara da comarca, quarta vara civil da comarca Federal da Terra, tem a seguinte produtividade: realizou 1.180 audiências, proferiu 8.153 despaches e 11.916 decisões interlocutórias. E, finalmente, 2.897 sentenças. Senhores, no período de 820 dias, o magistrado proferiu ao menos 3 sentenças por dia, sem faltar a feriados, sábados, domingos ou dias de recesso corrente. Ainda assim, realizando esse enorme contingente de atos processuais, sobretudo em audiência. De modo que o magistrado, com a produtividade do Dr. Cláudio Zene, sem dúvida um dos mais operosos do Estado, não merece a pecha de sindicado nas circunstâncias de um magistrado relato. De modo que a oratória pede pelo integral provimento do recurso para a fim de suscitar definitivamente os efeitos da sindicância contra o magistrado. Ou como pede a defesa, nada mais. Pois, a doutora Procuradoria, ratifico para ser escrito pelo envolvimento. Direto Conselho, recurso administrativo contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça que determinou a abertura de sindicância para apurar se o curso de desvio de conduta funcional do recorrente
solicitou declaração de regime de exceção na quarta vara civil da comarca de Tangará da Serra e sugeriu designação de magistrado para judicionar em outra comarca. O procedimento investigatório preliminar iniciou-se com um pedido protocolizado pelo Ministério Público Estadual solicitando providência quanto ao trâmite dos processos que versam sobre patrimônio público, improbidade administrativa, cidadania, consumidor e direitos públicos e coletivos, alegando morosidade, excesso de prazo e sobressalento dos referidos processos. O sindicato aduz que a alegada morosidade nada mais é do que entrega da prestação institucional livre de qualquer peça de nulidade. Isso tratar de processos que versam sobre corrupção, que normalmente são alvos de impugnações com vista à prescrição. De outro modo, notifica por eclipse de interpretação do provimento 227/2007 do Conselho, alguns processos de competência da quarta vara tramitavam nas demais varas civis, gerando suscitação de conflito de competência de climatório de foro. Alega também a ausência de justa causa para a instauração da sentença, já que foi cientificado pelo Corregedor-Geral de Justiça pela regularidade da sua atuação frente à quarta vara civil da comarca de Tangará da Serra, de acordo com a nota enviada pela Corregedoria à imprensa local no dia 22 de junho de 2011, e que representa aquela que foi informada pelo patrono quanto da sua sustentação. Digo, a Lomã dispõe que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelo teor das decisões que procederam. A respeito da aparente divergência que se estabeleceu sobre o caso envolvendo o representante do Ministério Público, a questão é bem menos singela do que parece, e o que se está diante de uma possível afronta às garantias constitucionais da independência judicial devido ao convencimento fundamentado, discutido no artigo 93, 9 da Constituição Federal, que, a consolidar-se como precedente, poderá dar inciso a diversas outras punições de magistrados pelo teor das decisões judiciais. O Ministério Público, como parte envolvida no processo, é livre para concordar ou discordar de determinada decisão judicial ou de seus fundamentos. E, se entendem-se afetados por efeitos da decisão judicial, há recurso previsto na legislação processual. Assim resumidos os fatos, no caso em análise, tem a operação de sindicância constrange e afronta a liberdade de convicção do magistrado, além de invadir a esfera judicial das suas atribuições, além do que o Corregedoria-Geral somente tem autorização constitucional para atuar na área administrativa, e trago um acordo nesse sentido do Supremo Tribunal Federal e do Superior. A sindicância, dada a sua natureza persecutória, visa a apuração de fatos para a futura instalação do processo disciplinar, para a aplicação ou não da penalidade, ainda que de caráter administrativo está sujeito a ditame do inciso 39 da Constituição Federal. Em assunto assim, dentro do estabelecido artigo 41 da Lomã, não pode recorrente ser investigado na esfera administrativa por decisões judiciais preferidas, normalmente que é a afirmação da Corregedoria a questão da regularidade da atuação do magistrado frente à vara em que judiciona, pois essas deveriam ter sido atacadas por ação pertinente. Voto pelo provimento de recurso. Esclareço o seguinte, senadores Irandir e Presidente. Proposta uma ação de improbidade, o próprio Ministério Público disse o seguinte: uma vez notificados todos os integrantes do polo pacífico, seja então concedida a liminar, uma vez notificada. A ação, salvo memória falha, tinha 37 réus, muitos dos quais fora da comarca. Ora, quem teria que providenciar a citação e intimação era o autor da ação, no caso do Ministério Público. Não me parece razoável que a suposta demora no desfecho dessa demanda possa autorizar a instalação de uma sindicância quando 60 dias antes, já por força de matéria divulgada na imprensa local por parte do Ministério Público, o próprio corregedor havia emitido nota à sociedade, nota à imprensa, dizendo que não havia nada de equivocado no comportamento do magistrado. Por isso, eu estou dando provimento ao recurso. O embargador Juvenal, senhor presidente, o procurador e o colega do Conselho, eu tenho um voto de preliminar, como sempre tenho feito, sustentando que a competência é do Tribunal Pleno, e eu sei que vocês votam sensível,
mas eu peço as juntadas. No mérito, eu tenho que a instalação da sindicância aberta pelo movimento corregedor não decorre pelo teor de punir o magistrado pelo teor das suas decisões, mas sim pela sua indolência jurídica e judicial de não dar a movimentação adequada a processos que tramitam perante a quarta vara. E tem o seguinte voto. Então eu deixo aqui, se pretender Vossa Excelência escolher o voto quanto a preliminar. Preliminar, a determinada nós sustenta que tem feito o pleno, e nós levamos lá, o pleno mandou esperar, mudar a resumir de por isso que eu rejeito a preliminar. Eu rejeito a preliminar, então eu prossigo no mérito. Como assim, bem superada a preliminar que aqui é do nesse procedimento administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pelo eminente magistrado, o Dr. Cláudio Roberto Guimarães, juiz de direito da quarta vara da comarca de Tangará da Serra, contra a decisão do Corregedor de Justiça, que determinou a instauração de sindicância para apuração de suposta falta funcional, conforme consta as folhas 706 e 718 do Tribunal de Justiça do Conselho de Magistratura. Na inicial reclamatória, o representante do Ministério Público Estadual da comarca de Tangará da Serra, em longo arrazoado de 47 laudas, folha 656, descreve fatos que estariam ocorrendo na quarta vara daquela comarca, unidade jurisdicional que detém competência para julgar ações civis públicas por ato de improbidade administrativa no sentido de demora excessiva no julgamento das ações que ali aportam. É de bom ouvido destacar algumas ponderações postas na inicial para aferir da necessidade ou não de dar continuidade a essa sindicância e assim passo neste breve esforço oficial. Informa o promotor que tem ocorrido excesso inaceitável de prazos em um processo dessa natureza, agravado com o sobressamento ocasionado pelas constantes solicitações de conflito, suscitação de conflito de competência entre juízes na comarca de Tangará da Serra, o que ocasiona um verdadeiro ping-pong entre magistrados. Trouxe ainda à baila, a guisa de exemplo, um elenco de 10 ações de improbidade administrativa que estaria praticamente paralisada na vara do recorrente, folha 17 e 23. Relata, inclusive, que a ação distribuída há mais de 9 anos, que ainda está na fase de citação, que a ação foi protocolizada em data de 28 de 4 de 2002 e em data de 17 de 6 de 2010, o magistrado suscitou conflito de competência determinando o sobressamento do feito e que esse permanece na Secretaria. Processo número 64 de 2010. Informa também que na data da inicial, como representante do Ministério Público, está atuando há 1 ano e 6 meses na primeira promotoria da Justiça Civil de Improbidade Administrativa, Patrimônio Público, Consumidor e Cidadania, na esfera coletiva, difusa, etc. E que nesse período, excetuando-se as ações que envolvem saúde, houve prolação de apenas 7 sentenças. E desde então atuou em apenas 4 audiências judiciais, efetivamente realizada com oitiva de testemunha e parte requerida. Traz à baila exemplos de diversos casos em que, em seu entender, jamais poderia ter sido suscitado conflito negativo de competência, posto que claramente era da competência do recorrido o julgamento do feito. Aduz que essa conduta por parte do magistrado estará a privilegiar aqueles que respondem por graves fatos perante o Poder Judiciário, como, por exemplo, desvio de dinheiro público, dano ao erário, enriquecimento ilícito por prática de improbidade administrativa, etc. Transcreveu decisão do magistrado recorrente que considerou os pedidos advindos daquela promotoria como nítida, devassa e corrupção indireta na atividade do judiciário local,
folhas 14 PJ do Conselho de Magistratura. Entendimento este acolhido pelo então corregedor desembargador Manuel Melas de Almeida. Aduz que antes de pedir a intervenção da Corregedoria Geral de Justiça, procurou sensibilizar o magistrado quanto à necessidade de conferir regular trâmite aos processos protocolizando requerimento consulto na portaria número 50/2008 do Conselho da Corregedoria Geral de Justiça, citada as folhas 25 a 28, PJ, Conselho de Magistratura, 13 requerimentos. Entretanto, de nada adiantou as solicitações, posto que o magistrado não deu andamento nos feitos. Em face do relato no inicial, e após receber as informações necessárias, o eminente Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Márcio Vidal, em decisão soberanamente fundamentada, 706 e 718, determinou a abertura de sindicância para averiguar os fatos. Diante desses fatos, eu tenho que a decisão não merece reparo, pois, após pesquisa realizada pela Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, constatou-se um rol de 31 processos que tramitam na 4ª Vara Civil da comarca de Pongará da Serra, nos quais os pleitos formulados pelo Ministério Público não estão sendo analisados, folhas 710 e 711 do Conselho da Magistratura. Verificou o corregedor que em tais processos, embora tenham sido proferido alguns espaços, não houve efetivo impulso em nenhum deles. Por isso, obtempera o digno corregedor. Aspas. A postergação indevida dessas ações, no mínimo, gera dúvida acerca da parcialidade do magistrado, além de configurar patente desídia no cumprimento dos deveres do cargo e procedimento incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O comportamento relapso, omisso ou parcial do magistrado ataca toda a instituição do Poder Judiciário, colocando sob suspeita todos os seus membros. Outro fato que faz crer que esse magistrado está se escoimando do seu dever funcional é que, mesmo após as providências tomadas e as determinações desta corregedoria, em 29 de 6 de 2011, nos autos da ação de improbidade administrativa número 1090/2010, código 124.096, o juiz se declarou suspeito por motivo de foroísmo superveniente e mesmo ciente do trâmite de procedimento na corregedoria. E a esse respeito e da gravidade que ele seja, sequer dignou-se em comunicar esse órgão. Além disso, demonstrou descaso para com a situação quando, em 4 de julho próximo passado, saiu de férias sem ao menos oficiar a corregedoria. Folha 711, 712, Conselho da Magistratura. Fecho aspas. Em face de todo o exposto, apresenta-se absolutamente imprescindível verificar se o recorrente, de alguma maneira, agiu de forma dolosa ou incorreu em desvio ao desempenhar o seu mistério. Uma vez averiguadas as ocorrências de forma mais profunda e utilizando-se dos meios necessários para tanto, qual seja a sindicância, poderá a instituição, em confirmando os fatos narrados na inicial, exercer o seu poder de punir. Entretanto, restando confirmado que o magistrado agiu dentro do limite da ética e do dever funcional e que quaisquer demoras porventura ocorridas foram próprios do normal caminhar processual, poderá a instituição afastar de uma vez a peste de desidioso que hoje paira sobre o magistrado e, consequentemente, sobre o judiciário. É de se destacar outro fim, que a mera abertura de uma sindicância, ainda que se constitua um procedimento desagradável para quem a responde, não encerra julgamento efetivo dos fatos. Ao contrário, é o exercício do direito que a administração pública tem de averiguar
a veracidade dos fatos acoimados de ilegais, antiéticos ou desviosos. O objetivo é trazer à tona a realidade das condutas efetivamente praticadas, buscando dirimir dúvida no que tange a materialidade das ações ditas irregulares, bem como a autoria das mesmas. No caso em análise, há necessária verossimilhança entre o alegado na inicial do Ministério Público e as provas até então juntadas aos autos, mormente a tese levantada pelo Corregedor de Justiça, não havendo possibilidade de, nesta quadra, impedir que a administração investigue mais profundamente a matéria. Com tais considerações, uma vez ultrapassada a preliminar, no mérito, eu voto pelo desprovimento do recurso. Esse é o meu voto. Representante da divergência, ouvido atentamente desses votos que me antecedeu, eu vou pedir isso. Aliada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista pelo embargador José Jurandir Berlino. O processo agora que o trecho da pauta, recurso do Oswaldo Alves Barbosa contra a decisão dos juízes do Colegial Valores e do Doutor de Fora da Comarca de Primavera. O trecho da pauta, o D 52748. Para resumir, me permitirem, o que é preliminar, desembargador, de que a incompetência do juiz para produzir a decisão de ter delegação, e nós, com base em número de julgados, temos rejeitado a questão de competência, porque realmente é juízo da comarca que tem a competência para. Então, eu estou rejeitando a preliminar do Valor Jornal, também tenho voto nesse sentido, e rejeito que isso seja resultado. E no mérito, ele diz que a pena imposta é desproporcional e é aplicada com excesso de arbitrariedade. O processo teve início por provocação da quebra-banho depois da retenção indevida do telefone do valor do título liquidado na matéria preventiva inicial, sendo assegurado a princípio de devido processo legal e ampla defesa. As testemunhas Daiane, Marilene, Conselheiro e o próprio recorrente disse que concorda que houve retardamento no repasse dos títulos, que não houve intenção de segurar o dinheiro dos títulos. Ele recebia o tipo de protesto, né? E aí eu trago a colação toda a legislação que diz do comportamento que deveria ter sido adotado, e que o seu comportamento sim constitui infração disciplinar e a pena aplicada não se mostra por desproporcional. Então, eu não posso dar condicionais de comparecer, está mantido, eu estou negando o provimento ao recurso. Eu pergunto, eu não tenho voto escrito aqui, e peço minha vontade, eu tenho provimento do recurso. Não tenho dúvida de acompanhar a referência. Negar o provimento do recurso. Aceitar a preliminar e, no método legal, também a unanimidade, provimento ao recurso. O 2 da pauta era do relatoria do desembargador José Ferreira Leite,
E eu peço, então, para ser a aposentadoria do governo, que os atos sejam encaminhados ao novo relator generador de Gambiú. Nada mais?